Né, que muitas pessoas acabam indo para a igreja por dor. E eu, de fato, foi por amor que o Espírito Santo foi plantando no meu coração. Então, eu ia pra balada, só que eu sentia um vazio muito grande quando eu chegava em casa e deitava a cabeça. De que não queria depender dos meus pais, não queria depender de ninguém, mas eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria ter você aqui novamente com a gente. Mês de abril começando, primeiro episódio do mês de abril. Que Deus abençoe muito o teu mês, a tua semana, o teu dia, tudo aquilo que você vai fazer e colocar a mão nesse mês de abril. Que seja consagrado ao Senhor. Hoje estou aqui com uma boneca linda para falar com vocês. E eu quero que vocês deem boas-vindas a Jéssica Santos. Peraí. Jéssica Reis. Muito bom. Se ela é Jéssica Reis agora, é porque você vai entender um pouquinho desse contexto. E aí, Jéssica, que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, pastora. Muito obrigada pelo convite, né? Te agradeço. E tenho certeza que esse tete a tete vai gerar um testemunho que vai impactar muitas vidas. Amém. Eu creio nisso também. Tenho certeza disso. E agora, se apresenta um pouquinho pra gente. E essa questão do sobrenome é por quê? Me conta aí. Tá bom, pastora. Como todos sabem, né? Meu nome é Jéssica. Tenho 25 anos. Faço aniversário em agosto, então já tô quase na casa dos 26 ali. Eita, super nova, gente. Que delícia. E atualmente sou casada com o Eduardo, conhecido mais como Dudu também. Eduardo Sena Reis. E por isso, Jéssica Reis. Exatamente. Gente, essa é a prova que Deus faz milagre. Ele contou um pouquinho do seu testemunho pra nós e foi uma bênção. Então tá aqui o episódio do Dudu. Assista e agora você vai conhecer a história da prometida dele. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus faz milagre. Se o Dudu e o Mário casaram, meu Deus, você também. Se você tá solteiro aí, tá pedindo por um varão, uma varoa, profetiza que vai dar certo, né? Vai lá, amém. Vai dar, vamos profetizar. Então, de Jéssica Santos, agora Jéssica Reis. Que alegria, Jéssica. E de onde vem a Jéssica? Vamos começar lá do inicinho agora. Sim, eu sou nascida e criada de São José mesmo. Não venho de um berço cristão. Me converti depois de adulta, por escolha própria, por amor a Cristo, na verdade. Uau. E eu sempre costumo falar, né, que muitas pessoas acabam indo para a igreja por dor. E eu, de fato, foi por amor que o Espírito Santo foi plantando no meu coração, em momento que eu mais precisava, só que eu não sabia que eu precisava tanto daquilo, até vivenciar. E como que foi essa questão pra você? Tipo assim, tu vivia uma vida normal, beleza? Não tinha essa questão da religiosidade perto de você. Sim. E como que... Beleza, como que surgiu isso? Foi através de um convite ou você viu a placa que foi? Como que foi essa questão de entrar a primeira vez numa igreja? Como que foi pra você? Quando criança, meus pais já tinham visitado a igreja, eles nunca congregaram, frequentaram mesmo, mas já tinham visitado algumas igrejas pontuais ali, de denominações diferentes, enfim. E eu nunca tive aquela vontade, só ia porque a criança vai com o pai ou com a mãe. Sim. E então, eu, por conhecer pessoas que tipo, tia, coisa assim, frequentavam, eu falei, não quero também, tipo, seguir a igreja, porque tinha uma visão totalmente oposta do que realmente é. Não tinha ido pra igreja ainda por amor a Cristo e seguir Cristo de fato. Talvez, naqueles momentos, estava indo por ser convidado pelos meus pais ou algo assim do tipo. E em metade de um ano ali, de 2023, um pouco antes, na verdade, eu senti muito forte no meu coração esse desejo de ir para a igreja, porque eu já tinha, teoricamente, tudo que eu almejava. Mesmo Uma independência, o trabalho bem Sim, definido, tudo certo. Tudo. Já tinha meu carro próprio, já tinha financiado meu apartamento. Então, até então, tudo aquilo que eu tinha almejado desde criança para minha vida pessoal, praticamente estava tudo encaminhado. Caramba, com 20 e poucos anos 22, ali, né? 23, exato. Caramba, gente, olha isso, que menina esforçada e dedicada, que maravilhosa. E aí, com isso, eu já tava, tipo, tá tudo certo, minha vida tava totalmente estável, mas eu sentia ainda um grande vazio no meu coração, do qual eu não sabia com o que preenchia, né? Só que como eu vinha do mundo, de fato, então as amizades também influenciam muito, né? Sim. Até uma frase que o Dudu falou no teste a teste com a Pri, que as más conversações corrompem os bons costumes. E, de verdade, acontece isso, sabe? E então eu ia pra balada, só que eu sentia um vazio muito grande quando eu chegava em casa e deitava a cabeça. E aí um conhecido meu uma vez comentou sobre a mais de Cristo em uma conversa esporádica.
ele comentou sobre a imagem de Cristo. E eu fui seguir no Instagram aleatoriamente. Sim. E foi só isso. Ficou isso ali, tipo, durante Sim. uns 6, 7 Tempão. meses parado ali. Só que ficou uma plantinha, uma sementinha plantada no meu coração. E aí eu não me sentia mais à vontade saindo pra festas. Meu ciclo de amizades era todo de festa, então eu tentava, sei lá, sempre gostei de piquenique, essas coisas assim do tipo. Só que as amizades que eu tinha naquele Não momento faziam isso. não faziam. E aí você era um peixinho fora d'água. Me sentia um peixe fora d'água, Uau. porque aquilo não me fazia mais bem. Só que aí eu ficava pensando, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sozinha, coisa assim. Até que um certo momento eu decidi que de fato me afastaria de tudo e me Eita. isolaria do mundo, Caramba. porque não fazia mais sentido viver aquilo ali pra mim, sabe? Uhum. E um certo dia eu fui no aniversário com a Maria Fernanda, todo mundo conhece pela Nanda, e a gente comentou sobre a questão da igreja, que a gente tinha vontade de conhecer a mais de Cristo, e foi onde eu fiz o convite. Falei, não, então Vocês eram vamos... vizinhos, uma coisa assim, não A tem uma gente, história assim? sim, a gente era vizinha, era, né? Agora não somos mais, que eu me mudei, mas a gente era vizinhas e a gente se conhece há 10 anos. Caramba, olha isso, que legal. E assim como a história dela é muito similar também. Sim. Ela, na verdade, frequentava a católica, mas era aquela questão de só frequentava, sabe? Uhum. E junto disso a gente falou, não, vamos marcar de um dia lá, enfim, e morreu o assunto. Passado 3 meses, eu senti num domingo à tarde, 2 horas da tarde, um incômodo muito grande, Uau. pensando, não, eu preciso ir pra igreja. Só que eu fiquei, tá, mas por que eu tô com essa vontade? Eu nunca gostei de sair sozinha, sempre gostei de chamar alguém com companhia, enfim. Bem coisa de mulher, né? E Sempre aí- querendo andar com as amigas, até pra ir no banheiro, gente, é muito Sim, engraçado. exato. Mas vamos comigo. Vamos no banheiro, vamos. E aí, nisso, simplesmente, 2 horas da tarde, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ela e falei, se ela não for, tudo bem, eu vou sozinha. Uau, tava decidida e determinada. posicionada. Tava determinada que eu iria. Perfeito. E eu nunca senti uma certeza tão grande no meu coração como naquele dia. E aí, até então, minha ideia era pra ir pra sede. Só que, como eu já tava um pouco em cima do horário, tá? Eu falei, tá, e se a gente Era for na mais Palhoça? perto. E se a gente for no da Palhoça? E aí? E aí, a gente foi. E foi onde que começou a transformar totalmente a minha vida. Sim. Mudou da água pro vinho, literalmente. Que daí Amém. foi, inclusive, no culto que o pastor Diego estava pregando. Era live? Era uma domingo? live Ou era domingo. domingo? Ah, Era 6 horas. O a live tava no domingo. Tava no domingo ainda. Caramba, assim, gente, a gente viveu tanta coisa que às vezes eu esqueço. Sim. Algumas coisas, caramba, era no domingo. Era no domingo. E aí, eu sei que eu fiquei, tá, o que que é isso, sabe? Só que eu tinha aquela curiosidade de conhecer mais. E junto a isso, uma semana depois ia ter uma vigília, que na época ainda não era compaixão e tal, ia ter uma vigília. E aí, eu sei que o pastor falou sobre, eu falei, legal, nunca fui numa vigília, tava curiosa, tava disposta, né, a viver aquilo ali. Falei, vou nessa vigília pra ver como funciona. Passado isso, eu decidi ir na vigília, a Nanda também foi comigo. E aí, a gente chegou lá. Aí, era o pastor Jean, que tava pregando no Uau. dia. E ele começou a falar sobre orar pra Deus, pra conversar ali com Deus, um momento único ali, tudo mais. E eu falei, e agora? Como é que eu falo com Deus? Porque até então, como eu também já tinha frequentado católica, era Só mais rezava, a reza pronta. A reza pronta. E agora, como que eu vou falar? Exato. Como eu que falei, fala com Deus? Não tem como é que eu vou falar. Cara, que incrível tu falar sobre isso, Sim. porque eu acho que muita gente que não é realmente cristão deve ter essa mesma dúvida. Sim. Como que fala com Deus? E foi uma coisa que você surgiu e eu digo, que incrível. Gente, olha que fantástica essa história. Do nada não, a gente sabe que é o Espírito Santo, mas do nada, no domingo, ela resolve querer ir. Quando vai, de repente ela já vai pra vigília. Gente, o negócio aqui, ó, é reteteto, entendeu? A mulher não se contentou com o culto, Sim. foi pra vigília. E Que aí, incrível. nisso, quando ele falou sobre orar pra falar com Deus, eu ainda tinha muita vergonha, pensando, tipo, se eu começar a falar, porque até então eu nunca tinha Vão falado, pensar de mim, vão tipo pensar que eu assim. sou louca, vão pensar alguma coisa assim do tipo. Só que daí comecei a orar mentalmente, que até Sim. então ainda não tinha aquela questão de orar com a voz, enfim. E eu comecei a orar mentalmente, falar com Deus ali, tentando falar, encaixar as palavras, falando, meu Deus, como é que eu vou falar com Deus? E aí eu comecei a falar, e de repente o pastor Jean foi e começou a falar que o Espírito Santo estava revelando pra ele que tinha uma pessoa que estava passando por isso, aquilo outro, e tinha sido tudo que eu tinha falado. E aí eu falei, gente, Em como pensamento. assim? Em pensamento. Tipo, eu não tinha falado pra ninguém assim perto, não tinha orado em voz alta. Eu literalmente só tinha falado em pensamento. Pensado. E eu já olhei pro lado e falei, não, tem alguma coisa aqui que tá me gravando minha mente que... Meu Deus! Como assim, sabe? Sim. E aí eu sei que ali, quando ele começou a falar, eu me derreti em lágrimas. E eu sempre tive muita vergonha de chorar em público. Sempre fui muito tímida. Muito reservada, né? Muito tímida nesse Sim. sentido, tipo, tá, pessoal, vou chorar em público, vão me achar fraca. E eu nunca gostei de me sentir fraca perante aos outros, sabe? Tipo, vão me achar fraca, que eu não tenho controle emocional. E eu comecei a chorar.
E aí eu senti uma vontade muito grande de ir lá na frente quando ele chamou, só que ainda me contive ali, contive a vontade de ir lá na frente porque eu estava com vergonha. E dali em diante, daquela experiência em diante, eu fui querendo mais, tendo mais sede para conhecer o que que era isso que estava acontecendo comigo. E foi onde começou minha jornada cristã de fato. Caramba, olha só que interessante. Perceba que ela falou que ela tinha a estabilidade, já tinha o apartamento, já tinha carro, já tinha o emprego, já estava tudo certo. Perceba isso, porque por que que eu tenho que enfatizar isso? Porque muitas vezes nós que estamos já na caminhada cristã, a gente tem dois públicos aqui, aquele que, quem sabe, é igual a Jéssica, que ainda não conhece a Cristo, que vai não saber como orar e tudo mais, e aqueles que já estão dentro da igreja, quem sabe ainda não alcançaram algumas coisas que ela já tinha. Perceba isso. Porém, tem gente que sai da igreja porque ainda não conquistou e começa a colocar o coração tanto em bens materiais que quando vê, ele se perde no meio do caminho. Porém, eu não tô dizendo que é errado buscar os bens materiais. Eles são importantes porque rege a nossa vida terrena, perfeito. Porém, isso não pode ser o centro do nosso coração. Sabe por quê? Porque isso realmente não preenche. E tá aqui um testemunho vivo dizendo assim: eu tinha tudo isso aí e existia um vazio. Então, não foi os bens materiais que supriram essa necessidade da alma, porque nós, seres humanos, nós precisamos ser preenchidos com algo maior, porque nós fomos criados para ser eternos junto com Cristo, né? Em Cristo Sim. nós somos eternos. Então, que incrível, sabe? E essa fome, essa sede foi gerada e brotada do Espírito Santo na Sim, tua vida. com certeza. Para ver como, de fato, não somos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolhe. Que gostoso, sabe? Saber que nós somos amados, acolhidos. Claro que existem pessoas que vão ser chamadas dessa maneira, igual ela, de uma impressão no espírito, uma falta, uma questão de quero conhecer mais a Jesus. E claro, existem pessoas que Deus vai usar você para ir até ela. Como acontece nos evangelismos. Tem muita gente que foi alcançada no evangelismo, né? Então, tipo assim, tem dois públicos aqui. E que você não seja a pessoa que saia da presença de Deus, porque é tão gostoso, né? certeza. E aí, beleza, tu vai no culto do Alive, depois vai na vigília do Fire, do Compaixão. Aí, de repente, tu aprendeu a orar e já foi num apelo e depois começa a caminhada cristã. Essa caminhada cristã, aí começou o discipulado, já começou a ir pra GC, essas coisas, o pertencimento, sim. Comecei. Né, vamos fazer uma pergunta aqui interessante, por quê? Porque você estava renunciando toda a parte de amizades. Sim. Você chegou a ficar quanto tempo sem esses amigos, assim, tipo, como que foi essa transição pra você vir pra igreja e se posicionar e daqui a pouco, quando você tá num outro pertencimento, com uma galera muito louca, porque tu não sabia nada daquilo que eles falavam, até o linguajar é Sim, diferente. Como que muito. foi pra você? Foi. Primeiro, no começo foi um baque, porque comecei a ter crise de ansiedade. Eu fiquei uns 4. Da saída, assim, tipo, quando eu senti que não era mais pra mim a balada, essas coisas, Uhum. eu fiquei uns 4 meses, mais ou menos, tipo, isolada, fazendo meu trabalho, vivendo minha vida ali, mas sem sair com amigos, né? Que na época eu Sim. acreditava que eram amigos, mas depois de um tempo tu acaba percebendo que no mundo, pra ter amigos pra beber, pra fazer qualquer coisa, são vários, mas no momento que tu mais precisa, Tu não praticamente tem. não tem nenhum, sabe. E aí nisso, como eu fui pra igreja com a Nanda, uma ia ajudando a outra, apoiando a ida. Às vezes, era um dia que eu estava muito cansada, eu falava: "Não, mas eu tenho que ir, porque se não for ela não Ananda. vai". E aí, numa conversa depois, a gente descobriu que as 2 faziam isso. E Ai, que aí, uma fazendo incrível. isso, a gente foi se apoiando, se fortalecendo. A gente entrou na igreja, acho que menos de um mês depois a gente foi pra um GC, GC. aí era um GC de mulheres, Sim, e aí foi outro susto, meu Deus, o que que é isso? sim. Porque no eu tinha muito a percepção de grupo de mulheres, aonde elas ficavam te julgando, te Hum. analisando, vendo a cor do teu cabelo, se tu pintou a unha, se não pintou. Uhum. E quando eu entrei no GC eu fui muito acolhida. Tão E não tinha acolhida nada disso, que né, tipo. não tinha nada disso. Eu fui tão acolhida que, tipo, ao ponto das pessoas virem me abraçar, e eu não era Sim. nunca fui toque físico, mas ali, tipo, eu senti um amor de Cristo, de fato, por mim, Uau. através daquelas pessoas, onde eu notei que, de fato, aquele distanciamento que eu tive antes, era pra me colocar num ciclo de amizades que, de fato, Que viviam Deus o mesmo tinha pra propósito. você, Aham. sim, pra te fazer crescer e avançar naquilo que Deus Sim, tinha agora pra Jéssica, não a Jéssica profissional, mas a Jéssica filha de Deus. sim, exatamente. Uau. Porque até então eu só conhecia a Jéssica profissional. Eu comecei a trabalhar com Uhum, 14 anos, então super novinha. Não sei em qual momento da minha vida que eu decidi que eu seria independente. Já uhum. vou falar mais uma frase que eu lembrei aqui, mas eu queria muito ser independente desde cedo. Eu não queria depender dos meus pais, não queria depender de ninguém, queria ter minhas coisas por mim mesma, pelo meu Esforço, suor. sim.
E, de fato, tive. A maioria das coisas, claro, eu tive apoio muito dos meus pais, assim, desde o começo. Isso foi um pontapé pra mim também. Claro. Só que hoje eu vi uma postagem que até mesmo acho que você acabou fazendo, que, você não é independente, só está sobrecarregada. Alguma coisa assim que eu li. Uhum, você não é sozinha, sim, sim, Isso. sim. E de fato, tipo, eu me sobrecarregava tanto, 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 Uhum. que eu ocupava minha mente somente em questão do trabalho, aonde teve época que eu trabalhei em shopping que eu por escolha própria, trabalhava das 10 às 10, Sim, sem vida, praticamente, escravo, uma sem vida, escravidão porque moderna. eu achava que aquilo ali estava tudo bem, que aquilo ali Uhum. estava ocupando minha mente, então quanto mais tempo minha mente ocupada, menos tempo para pensar outras coisas. E, de fato, quando eu entrei na igreja, eu me vamos colocar ali que reestruturou todo o meu pensamento de vida, porque meu pilar principal sempre foi a área profissional. Poderia Uhum. estar tudo ruim na minha vida, mas se minha área profissional estivesse bem, Tava tá, tudo tá certo. tranquilo, não tem problema nenhum. E quando eu entrei na igreja foi onde mudou essa minha visão, sabe? Aonde eu percebi que, de fato, tem pilares mais importantes do que o trabalho. Muito mais importantes. Uhum. Que, primeiro, Deus, minha família, minha saúde. E o trabalho fica em quarto lugar, vamos colocar assim, sabe? Uhum. Ele é importante, trabalhem, né? Porque sem trabalho a gente não conquista também nada. Sim. Só que a gente tem que entender nosso lugar também. E tem que entender que a gente é filho ou filho de Deus e que tem uma soberania sobre nós, sobre a nossa vida. Perfeito. E até uma coisa interessante que eu preciso falar é que muitas vezes o cristão ele era conhecido como pessoas ignorantes, que não estudam, que não Uhum. sabem o que estão falando, não sabem defender sua fé. Porém, hoje, graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres sedentos por conhecimento para saber de fato o que, que a palavra diz a respeito das coisas e entende que todos esses pilares que ela falou. Até acho que no GPS a gente ensina isso em produtividade, se eu não me engano, que é isso. Que é como se fosse uma mesa. A tampa dessa mesa é Deus. E os pilares que são as pernas são as demais áreas que sustentam a base toda. Então não adianta eu deixar meu emocional de lado, meu autocuidado, ou eu não pensar nas coisas que, né? Porque Sim. ela ocupava o trabalho para não pensar nas coisas na vida. E de fato, muitos de nós às vezes deixamos de colocamos debaixo do tapete. Depois eu resolvo, depois eu resolvo. Inclusive, falamos isso no episódio do Dia das Mulheres, que isso não é ser fraco. Gente, buscar ajuda, igual você falou que não queria que ninguém te visse chorar, essas coisas elas foram sendo incutidas na nossa mente como se nós fôssemos super-heróis e super-heroínas. Nós não somos super-heróis e Sim. super-heroínas. Deus nos criou para ser filhos e filhas. E filhos e filhas às vezes choram, às vezes pedem ajuda pro pai porque precisa de ajuda. E é isso. E às vezes, numa casa, vamos dizer assim, Deus coloca irmãos. Por quê? Porque às vezes o irmão mais velho vai cuidar do mais novo porque o pai tá ocupado com alguma coisa. E é tão engraçado isso, né? Sim. Que se você vai levar pra igreja, às vezes o pastor, por exemplo, tá ocupado, mas Deus coloca irmãos e irmãs mais velhos na fé pra te ajudar nessa caminhada. E é tão gostoso, e acho que o Sim. GC, ele faz isso, né? Sim. Então, a nossa vida é uma mesa onde Deus é a tampa e as outras áreas, elas têm que estar equilibradas para que você viva uma vida diferente. E que gostoso ver que a Jéssica, né, viveu isso aí tão rápido, da questão do pertencimento. E, de fato, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, tá lá em Provérbios, se eu não me engano, do texto que o Dudu usou. E interessante, mas ao mesmo tempo, o pertencimento de valor nos faz crescer e potencializa as nossas forças. Então, olha que delícia. Na Jéssica, gente, assim, ó, foi 2023. Sim. Estamos em 2025. Perceba, a Jéssica chegou com as coisas, beleza? Mas hoje ela é uma mulher de Deus. Ela casou, tem uma família linda, tá com casa. Cara, que delícia, velho. Tá em ministérios hoje. Ministério também. Não deixou de trabalhar por causa disso, gente. Não é parar de trabalhar, não é parar de conquistar as coisas. Não, gente, mas hoje é com outra mentalidade. Sim, exatamente. É entendendo o valor, os princípios bíblicos a respeito de cada coisa, né? Ai, cara, que delícia de história, que delícia. E aí, vem a parte daí de batismo. Como que Sim. foi agora pensar assim? Caramba, porque a Nanda era católica, tu não Sim. era católica. Eu fui batizada na católica. Tu foi batizada Mas na católica. eu não frequentava também. Mas só por ritos, Sim, né? Pelo ritual. E aí, de repente, você descobre que tu pode decidir publicamente por Jesus. Como que foi isso pra você? Foi uma experiência, assim, muito especial mesmo, muito especial. Que no começo eu tinha dúvida, tá, mas vou me batizar? Porque na verdade vem muitas coisas na tua cabeça quando você decide dar esse passo, de fato, de reconhecer em público que Jesus é teu Salvador, sabe? Então veio muitas provações, muitas coisas pra me fazerem repensar, realmente é isso que eu quero seguir?
será que eu tô indo no caminho certo? Eu tô na emoção. Eu tô na emoção do momento, porque, Perfeito. querendo ou não, quando tu entra, é muita coisa nova. Então, tu acaba se emocionando com as coisas que vêm acontecendo. Claro. E às vezes tu vai e age na emoção, me batizei, e acho que é só aquele momento ali que tu renasce de novo. Só que tu Uhum. esquece que é todo santo dia tu morrer pra sua carne e viver Escolher todos os dias Jesus. Exatamente, exatamente. E então começou a acontecer muitas coisas, realmente. E eu falei, não, realmente, eu quero me batizar e eu Com quero viver certeza. essa vida. Era uma certeza, a mesma certeza que eu tinha quando quis ir visitar a igreja, foi a mesma certeza que eu tive quando quis me batizar. E foi um momento único, assim. No dia, foi uma energia sobrenatural, de fato. De fato, eu creio que o Espírito Santo estava ali entre a gente. E através disso, teve outras pessoas que eu conheci na balada, coisa assim, que vieram me perguntar sobre. E hoje elas também frequentam a igreja Incrível, e meu Deus, realmente sério. um agir do Espírito Santo que não tem nenhuma explicação, na verdade. Através de um posicionamento. Exatamente. Então, cada vez que eu vejo alguém, tipo, que eu conheci na balada, que eu conheci em qualquer outra coisa, Uhum. que eu vejo as pessoas seguindo o caminho de Jesus, de fato, me emociona, meu coração se Imagina. alegra, porque é uma coisa que são almas que estão sendo ganhadas para o reino Pra de Deus. Jesus, com certeza. E isso não tem uma palavra que explique realmente essa alegria que acontece, sabe? Imagina, né? E se você não tivesse se posicionado? Imagina se você não tivesse se decidido. Quem sabe essas pessoas nunca teriam visto isso, é uma Jéssica diferente, vivendo. Cara, o que que ela tá vivendo? Que Sim, legal. Porque existe uma vida, sim, de fato, uma vida, um propósito que nos leva. Porque eu até tava dando aula pro clube esses dias. E a gente tava no módulo de identidade esses dias, não, já faz uns meses. Né? Foi lá em fevereiro, acho. E aí o que aconteceu? Eu falando com eles. E eu disse assim, gente, por que que é tão importante o sonho? A gente ter sonhos e objetivos na vida, né? Que eu tava explicando que todo sonho tem que ter um planejamento, senão nunca vai sim. sair do papel, aquela coisa toda, explicando pra eles como faria e tudo mais. Mas teve um aluno específico que não tinha um sonho. Ele falou, eu acho que eu não tenho sonho. E aí eu disse assim, então tá, então tu tem essa aula pra pensar em algo que você queira muito, algo que ainda não concretizou, que pode ser um sonho seu. Uhum. E aí eu achei muito engraçado, que daí no início, quando ele tava com preguiça de pensar, ele já soltou uma piada. Ah, então vou me formar no ensino médio, já é meu sonho. Deu perfeito, já é algo futuro, É. né? Diz assim, já é algo futuro. Então vamos fazer um planejamento pra você chegar até lá, enfim. Aí depois, de tanto a gente trabalhar, depois ele contou de fato um sonho, destravou aquilo nele. Mas eu explicando pra eles, eu disse assim, por que é tão importante ter um sonho? Porque ele te dá propósito. Uhum. Ele te dá vontade de viver, porque você tem um objetivo, você tem uma meta para alcançar. E no reino de Deus não é diferente. A gente tem que sim almejar coisas, dizer assim, ó, eu quero ser usada por ti por isso, para isso, ou ser o luzeiro, né, do mundo, quero ser sal da terra, quero que as pessoas olhem para mim, vejam a transformação que tu fez em mim. E sejam tocadas e influenciadas por isso que eu tô carregando hoje. Porque eu sei que a Jéssica, antigamente, ela acho que não faria um podcast. Não. Né? Até pro nosso primeiro café foi uma dificuldade gigante. Porque ela dizia assim: o que que eu vou falar com a pastora no primeiro café? E ela ficou toda assim. Eu disse: gente, só queria tomar um café, tá tudo bem. E a gente se conheceu um pouquinho. Então imagina, e hoje eu vejo ela, tipo assim, rompendo os limites e as barreiras da mente também, Sim. que te travam e dizendo assim, eu sou tímida, eu sou tímida. Não, não é. Isso é uma coisa que, tipo assim, são as vozes que querem te parar no propósito. E aí, de repente, ela vai lá e avança. E tá aqui contando uma história tão linda pra impactar a tua vida, que enche de esperança, dizendo assim, poxa, se aconteceu com a Jéssica, pode acontecer com um parente meu que eu tô orando por ele. Ou pode acontecer com a minha filha, com o meu filho, ou com algum jovem que eu vejo por aí todos os dias, eu quero que ele seja salvo pelo Senhor. E seja você um intercessor dessa alma. Claro que, quem sabe, a Jéssica, eu não sei se teve alguém orando por ela ou Meu não. marido. Né? Eu acho que ele já orava pela esposa. Eu vou orar pela minha esposa e eu orava tanto que daqui a pouco Deus tocou ela pra vir pra igreja, né? E aí, vamos entrar então nessa parte. Beleza, batizou, tudo mais. Daí já continuou servindo no GC, começou a ser envolvida na igreja como um todo. E aí, de repente, aparece uma pessoa. Mas como que foi isso aí?
Então, foi bem engraçado, gente. Eu Foi faço bem... parte disso, aquela. Nossa, cupida. Eu sou cupido. Ai, gente, que Mas delícia. foi bem engraçado, porque de fato eu jamais entrei na igreja com o pensamento, quero Sim. encontrar alguém aqui. Tanto é que nem no café tu falou sobre isso. Não, porque... Você me contou uma experiência passada, mas ficou nisso, tipo assim, Sim. agora eu quero viver os planos que Deus tem pra mim. Tu falou Sim, isso. Exatamente. Os planos que Deus tem pra mim. Exato. E os Que planos deles são loucura, melhores né? do que a gente pode imaginar, de fato. Maiores e melhores. Eu e o Dudu, a gente se conheceu na igreja também. E ele sempre foi na dele, sempre fui na minha, cada um no seu canto. Só que eu sentia alguma coisa diferente nele, um brilho ali do Espírito Santo nele. E eu falava, meu Deus, o que esse menino tem? Eu quero ser amiga dele. Era minha única vontade era ser amiga dele. Está Até perto. que eu tinha um sonho na primeira semana da igreja. Tenho no meu bloco de notas, que eu anoto Ó o mistério. meus sonhos, as coisas que acontecem. E eu tive um sonho que eu tava namorando com ele. Eu falei, que é isso? Eu tô namorando com esse guri, com esse maluco? Falei, não, tá longe disso. Se você chama alguém de maluco, ó. Você pode acabar casando com ele. Exatamente, vigia. E E aí, aí? nisso, eu falava, não, foi só uma ilusão da minha mente, sei lá. Sim. E aí, mas aí aquilo ali ficou outra sementinha na minha cabeça, pensando, meu Deus, o que é isso? E aí, fora que, tipo, eu tinha muitos padrões na minha cabeça que eu já tinha criado desde cedo. Jamais vou me relacionar com alguém mais novo que eu, com alguém que seja Os de outro... paradigmas, né? Que a gente monta na Um monte vida. de paradigmas ali. Com alguém de outro estado, porque minha ideia era me relacionar e casar com alguém de Santa Catarina, de fato. Do norte, nunca. Do norte, não. Comer tacacá, vatapá, essas coisas. Isso foi muito engraçado que ela falou isso do casamento, gente. Eu morri de rir. Gente, eu nunca esperava casar com alguém do norte, mas aqui estou eu. Cá estou. Cá estou. E aí foi indo. Até que a gente, num dia no Compaixão Running, ali... Running, Corta isso, gente. corrida, é mais fácil. Corrida, a gente tava na corrida ali do Compaixão. E aí, eu sei que ele tinha machucado o pé dele, sei lá. E ele começou a andar um pouco mais devagar. E daí tava a Nanda também junto, a Nanda sempre envolvida no meio. E aí a gente começou a conversar. A gente foi indo, caminhando e conversando. Até que foi batendo muitas coisas e sonhos que a gente tinha em comum. Eu me formei em investigação em perícia criminal, ele faz direito. E os dois sempre teve muita vontade de seguir a mesma área profissional. E aí, com isso, ok. Aí eu fiquei, estranho, né? Tipo, já me deu uma luzinha Uma coisa em ali. comum. Falei, estranho, mas legal. Só que até então, nunca pensei em outra coisa a mais de uma amizade, realmente. E a Nanda, desde então, também sendo cupida. Uma amiga, eu acho que não sei o quê. Eu falei, não, jamais, não quero. Deus, que tua vontade seja a mesma que a minha. E não foi, graças a ele mesmo. Sim. E aí, nisso, a gente começou a se seguir. Aí a gente fez uma amizade de fato, só que os dois são sanguíneos. Eu sou colérica sanguínea. E eu errei isso, tá? No casamento, não Ela vou chama de falar disso. fleumática. Não é. Ah, meu Deus, eu falei que ela era fleumática. Eu sou colérica sanguínea e o Eduardo é sanguíneo, eu acho que melancólico, mas diz que é colérico, porque ele é muito melancólico. Eu acho Ele também. é muito melancólico. Mas então os dois são muito agitados. Pra quem não sabe, a pessoa festeira, tipo, que gosta do... A vida é um mar de rosas e vive alegre. Rodeado de gente. É muito expansivo, assim, sabe? E aí, ok. Só que aí, nisso, teve algumas situações que ocorreram de pessoas acabarem se metendo sem querer, pra tentar ajudar, acabaram se metendo e a gente acabou discutindo nós dois. E a gente teve um afastamento. Aí a gente teve esse afastamento. E aí eu falei, eu ainda tava com uma mentalidade de ter um ego, de fato, ali. Falei, o que esse menino tá falando? Tipo, eu não quero nada com ele, tá achando que tô querendo alguma coisa? E, de fato, até aquele instante eu não tava querendo nada. E eu decidi que eu ia cortar o Eduardo da minha vida, que ele não seria mais meu amigo, meu best friend. E aí eu quis cortar ali. E aí o Eduardo, como sempre, ele pegou e explodiu no momento. E depois passou e pra ele tava tudo bem. Só que pra mim não tava. Ficou. Porque desde sempre... Hoje o Espírito Santo trabalhou muito isso em mim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa, querendo ou não. Que se acontecia tal situação, eu podia perdoar, mas Eu acho que tu é uma colérica sanguínea. Eu sou colérica sanguínea. O colérico, ele é bem forte, né? E aí, nisso, eu, tipo assim, posso perdoar, mas quero longe de mim. E aí, eu sei que... E ele não. Amiga, oi, irmã. Esqueceu. Já tinha esquecido. E eu ignorando. Falei, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? E aí, até que a gente pegou e se distanciou totalmente. Eu falei, não quero mais conversar com ele. Aí, depois, um certo dia, a gente pegou e voltou a conversar. E foi aonde eu acho que deu um start na mente dele, que na verdade, start foi a pastora Pri. Numa conversa Gente, mas eu não sabia que eles estavam conversando há um tempo. Eu não sabia nada. Tipo assim, a gente tava, eu e Dudu, correndo, porque gente, eu não aguento
correr longas e longas distâncias. Mas eu tava correndo e tal, e ele disse, vou te acompanhar então, pastor, pra você não ficar sozinha na rua. Daí, glória a Deus, beleza. Aí a gente foi jantar. Deu, e aí, Dudu, vai casar quando? Daí ele, pastor, tá difícil, né? Tirando as pitangas. Não sei, eu acho que Deus tem um tempo certo, aquela coisa toda. Eu disse, cara, ali da igreja, sabe quem eu acho que daria certo contigo? A Jéssica, tu já pensou nela? Ele, não, tu não tá falando isso. Deu, ué, por quê? Tipo, não sem entender nada? Só soltei assim, né? Aí ele, não, pastora, meu Deus, a gente tava conversando, como é? Tu sabe disso? Deu, não sabia. Aí tá, eu sei que conversa vai, conversa vem. Ele ficou encucado com aquilo. Ele disse assim, será que é então? Aham. E aí eu não E sei o foi. desfecho, Aí sabia? Não lembro depois. como que foi o desfecho. Aí depois disso foi onde ele começou a me chamar mais ainda. E eu tava, tipo, não quero saber dele. Não Menino quero. sábio. Aí foi aonde, tipo, quando eu peguei e percebi que eu tinha ficado um pouco chateada nessa briga que a gente teve, eu fiquei, tá, mas o que tu me importando com isso, sabe? E aí a Nanda. Se me a importa Nanda que tem meu afeto, né? Exatamente. Aí a Nanda, a Kathleen e a Carla, que era nosso quarteto ali, elas começaram a falar, olha, eu acho que tu gosta dele, eu acho que tu gosta dele. Eu falei, jamais. Só que no fundo ficou aquela coisinha, será que eu realmente tô gostando dele e não sei? E aí foi um certo dia, ele me chamou pra tomar um café, que ele queria conhecer uma cafeteria e não tinha nenhum amigo pra ir com ele. Não tinha nem o Ricardinho pra ir com ele. E aí, se eu topava aí. E eu sempre amei café, falei, eu vou ver primeiro na minha agenda. E realmente falei isso. Trabalhem com agenda também. Isso aí, bem importante. E aí eu falei, vou ver na minha agenda e daí qualquer coisa eu te aviso e tudo mais, mas eu te falo bora. Primeiro assim, sabe? Só que depois eu falei que sim, fui na emoção, era na parte sanguínea. Eu falei, meu Deus, mas eu vou sair só com o Eduardo, tipo, por mais que era um ambiente público, o Eduardo sempre sim. foi um cara muito respeitador e tudo mais. Mas eu falei, eu acho que não vou mais ir, não. Eu acho que eu vou cancelar com ele, porque desde quando eu entrei na igreja, eu nunca tive uma conversa de fato com alguém, ou quis algo com alguém, eu saí sozinha com uma pessoa apenas, sempre saí com as gurias. Sim. E ali eu fiquei meio que constrangida, de fato, sabe? E aí as gurias, não, vai, porque não sei o quê. Tudo empurrando assim. Deu, tá, eu acho que eu vou ir tomar um café, não tem nada demais. Aí a gente foi tomar café, e aí quando a gente sentou na mesa, ficou um silêncio, assim, aquele silêncio. Sim, que Meu se Deus. caísse um alfinete eu via. E aí a gente Eita. começou a conversar, e daí foi fluindo o papo. E aí a gente saiu dali, já marcou de ir numa alhoaria, que é um pão, muito bom, ali que tem na Pedra Branca. E depois a gente saiu uma terceira vez. Na terceira vez, ao me arrumar pra sair com ele, a gente ia no Parque de Coqueiros. Eu senti muito forte no meu coração ali, Deus falando que ele ia me pedir namoro. Não sei, ninguém tinha me falado Que nada. loucura. No terceiro encontro. Sim. Só que, tipo, ninguém tinha falado nada pra mim e eu senti muito forte isso no meu coração. Ele vai E eu tava pedir. determinada. Não, vou falar pra ele que não. Que daqui 3 meses, a gente pode ir conversando, né, analisando. Daqui 3 meses a gente vê se vai dar certo ou não. Aí, se, tipo, realmente eu senti que é de Deus, eu vou pegar e vou aceitar. E aí ele pegou e me pediu desculpa, né, nesse dia ali que a gente saiu. Me pediu desculpa pela vez que a gente discutiu, que ele tinha sido infantil, enfim. E aí eu peguei, daí eu quis falar tudo que tava realmente guardado no meu coração ali ainda. E aí ele pegou e me pediu em namoro. E aí eu peguei e fiquei tipo, cara, e agora o que eu faço? Depois fui e aceitei. Tipo, saí de casa determinada, que eu não ia. Não. Não vou namorar com o Eduardo. Tipo, eu e o Eduardo nada a ver. E aí eu topei. E aí a gente fez um namoro de corte lá, tudo mais. Sim. E aí, sei que depois de 3 meses, veio o pedido de noivado. Terceiro encontro. 3 meses 3 meses, noivado. tudo assim. E aí eu sei que a gente planejava fazer o casamento em janeiro agora. Só que a gente não sentiu muita paz nessa data, e não tava encaixando muitas coisas também. E aí a gente orou sobre e veio a data, tipo, pra novembro. E aí foi onde foi uma sequência de coisas que foram acontecendo. Então foi quanto tempo de noivado pra casar? 3 meses também. Caraca, gente, eles têm um negócio com 3, tu viu, né? Aham. Aí foi em novembro. Gente, assim, ó, muito legal. Eu gostei muito de ver o quê? Na simplicidade, eu vi algo extraordinário. Sim. Porque 2 pessoas se decidiram. Existem pessoas que ficam esperando o tempo certo, o recurso certo, não sei o que lá certo, e nunca tomam uma decisão, Calma. né? Vocês tipo assim, bora. Sim. E não foi nem questão de ser emocionados. A gente, antes disso, a gente já tinha a questão de amizade, já conhecia Sim. muitos gostos um do outro. A gente já tinha o mesmo sonho em comum de ser Profissional, pais, profissional, de de ser ser pais e de uma menina e de único
filho ou filha, no caso. Sério? Então, desde a amizade, a gente já tinha essa conversa, que nem era pra ter na amizade, mas a gente conversou sobre. Sim. E aí, simplesmente, quando a gente decidiu noivar, a gente já conhecia muito um do outro, porque a gente criou um grupo no WhatsApp entre nós dois, onde a gente colocava muitas dúvidas sobre muitas coisas, questão de financeiro, a questão, enfim, de muitas demandas que envolvem o relacionamento de fato. Claro. E sonhos, porque não adianta, tipo, eu quero caminhar pra um lado E você pra outro. e você pra outro. Porque lá no final não vai dar bom. Não vai dar nada certo. Porque daí são sonhos diferentes, são decisões diferentes e rumos diferentes, entendeu? E a gente não, tava tudo se alinhando porque tava sendo tudo igual, sabe? Então ali eu tinha certeza de fato que eu queria isso pra minha vida. E assim como ele também. Ai, que bênção. E já que tu falou sobre algo aí, eu vou puxar o gancho. Temos uma novidade? Temos uma novidade. Me conta! Então, aí após o casamento, após um mês, veio a novidade que seríamos papais. Meu Deus, gente, de uma menina, que coisa Exatamente. linda! E, inclusive, falar que é cristocidência, Hum, que a gente sempre sonhou em ser pais de menina e uma única filha. E uhum. Deus nos presenteou com isso. Confesso que no começo foi um susto, porque a gente Sim. planejava, tipo, em 5 anos. E foi, tipo assim, Um mês, meu exatamente. Deus. Então a gente ainda estava estamos ainda, né? Sim, Se normal. adaptando à vida de casado, à questão de Claro. rotina, muitas coisas. E aí veio um presentinho de Deus, não esperado para aquele momento, mas Sim. Deus sabe o momento certo para as coisas acontecerem. Não tenho dúvida disso. E aí a gente descobriu o final de semana agora, que é uma menina, de fato. E o nome dela vai ser Eloá, Ai, que delícia. que é um nome que eu já tenho desde 2020 na minha cabeça, que eu criei esse nome. E quando a gente conversou sobre o nome, esse nome já tava, tipo, pré-definido desde o namoro. Então a gente nem bateu a cabeça agora com isso de nome, porque a gente Já tinha uma coisa definida. É. Uau, gente, que delícia. É tão sonhada e esperada, então. Eloá, que delícia. Parabéns, Obrigada. parabéns, Dudu. Que delícia ouvir essa notícia. E assim, gente, depois, no final desse episódio, a gente tem que colocar o vídeo da revelação, né? Temos. Ah, não, então tá, então vamos colocar. E agora eu queria ler com vocês o texto de hoje que a Jéssica escolheu, que tá em Mateus 6, versículo 33, que diz o seguinte: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que esse texto, Jé? Porque, de fato, ele abrange minha vida toda, desde o momento da conversão. Tem outros versículos que eu gosto muito também, que me acompanham, só que esse foi o que mais me tocou desde o começo. Pelo fato de que, quando eu entrei na igreja, eu não fui com pretensão de me casar, de criar uma família, ou de fato ser abençoada, se for para que venha, né, Sim, provisão, sim. bênçãos, enfim. Mas eu nunca tive essa ideia de, tipo, tô indo para ser pedinte de Deus. Porque tem muitas pessoas que acabam esquecendo que não é só pedir, e sim agradecer. Sim. E aí, simplesmente, eu fui pra igreja com o desejo de conhecer Cristo. E aí, no começo, eu ainda estava meio perdida, até que eu li esse texto, esse versículo ali de Mateus 6:33, que primeiro busca o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E foi o que aconteceu. Eu primeiro busquei o reino de Deus, conhecer mais de Cristo, me entregar mais a Ele, e as demais coisas foram acrescentadas. Todas elas, até uma E filhinha. até uma filhinha. E junto disso, aquele vazio que eu falei no começo do vídeo que eu sentia, foi tão incrível que Deus preencheu de uma forma tão grande, que antes mesmo do casamento eu já me sentia preenchida por esse amor que eu conheci. Que eu tenho um pai terreno, glória a Deus por Sim. isso, só que eu descobri que eu tenho um pai celestial que me ama e me cuida como filha. E esse sentimento de pertencimento e saber que tem alguém que me ama tanto, que mandou seu filho Morrer. pra morrer no meu lugar, no nosso É. lugar. Então isso foi uma coisa que pra mim foi um baque muito grande pra minha vida, aonde eu falei: "Não, realmente, buscando primeiro o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas, porque Deus conhece o coração de cada um. Então eu não preciso ficar: 'Ai, Deus, porque eu queria tanto tal coisa. Ai, queria tanto tal coisa'". Tu tem que orar por aquelas coisas sim. Só que tu tem que saber também agradecer a Deus, Pelo que você já porque tem, pelo que desfrutar, né? exatamente. Agradecer por ter acordado com saúde, por Sim. estar viva, por ter uma família Sim. perto, por ter o que comer, enfim. Uhum. Então, acho que abrange muito o momento desde o momento de conversão até o momento atual, é o versículo que mais Te marcou. marcou. Aham. Ai, maravilhoso. Queria te agradecer por esse Obrigada, relato pastora. tão lindo. Eu sei que é só o início de grandes planos que o Senhor tem para tua vida, teu ministério, como maternidade, como esposa, gente. Ai, que delícia, gente. É tanta novidade que às vezes eu demoro para raciocinar. Mas olha que coisa
maravilhosa. Eu quero dizer agora a visão pastoral que eu tenho disso. Eu e meu esposo tivemos o privilégio de receber a Jéssica quando, né, meu esposo estava pregando pela primeira vez, depois ela foi pra vigília, que também era do Compaixão em Movimento, que a gente estava atrelado, depois teve a questão do GCs, que também estava linkado ao Alive, que a gente cuidava, e aí de repente ver essa menina, né, crescendo nos caminhos de Deus, de repente formando uma família, a gente está presente no casamento, do batismo, está presente em todas essas fases, e agora ver essa questão da notícia da filhinha, cara, assim, ó, não tem nada que pague no mundo. Nada que pague no mundo, sabe? E às vezes você não é um pastor de título, de posição, mas você pode ser o evangelista de Deus, assim, a ponto de pegar uma pessoa, colocar do seu lado, discipular pela palavra, porque se você é um cristão, você pode fazer isso, esse id de ensinar a Bíblia para alguém e ver a vida dessa pessoa ser transformada a ponto daqui a pouco de estar casando, daqui a pouco ter filhos e tantas outras coisas, que você possa desfrutar desse sentimento que a gente sente, que é tão gostoso, como vale a pena, né? Sim. Que delícia. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Um beijo pastora. pro Dudu também, que tá lá no outro lado assistindo a gente hoje. Que alegria poder ter isso aqui. E, gente, eu gostaria de agradecer hoje por essa sala que tá nos recebendo, aqui da Anhanguera e Unopar, aqui do Camelão. Obrigada, Heloísa. Obrigada por ceder esse espaço para nós. Que seja uma bênção a sua empresa e tudo aquilo que você toque seja próspero em nome de Jesus. E agradecer também os nossos patrocinadores do Tete a Tete. Sem vocês isso não seria possível. Obrigada também por você fazer parte. Se você quer ser um investidor dessa obra, aqui embaixo também vai ter na descrição um link para você poder entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você.